torcida que canta e vibra, lá se foi o primeiro jogo dos confrontos de quartas de final da Libertadores, hein? Vim comentar com vocês sobre essa rodada, agora são só 4 jogos até a taça. Mas antes, quero pedir para você que está aqui já deixar o like aí, assim outras pessoas podem encontrar nosso conteúdo. Você que gosta do nosso trabalho, que ainda não se inscreveu, para de ser vacilão e se inscreve, dá essa força. A gente tem o Hypar aqui embaixo também, que ajuda o nosso vídeo a ficar aí melhor conceituado no YouTube. E além disso, eu sei que eu tô pedindo muita coisa, mas a gente tem um plano de membros por um valor super simbólico, R$ 3,99. Não sei se vocês vão encontrar plano mais barato aí. A gente tem poucos benefícios ainda, estamos trabalhando nisso, mas quem quiser já participar e apoiar a gente nesse início de trabalho, agradecemos bastante, fechou? Bom, galera, bora aí para os nossos assuntos, né? A gente teve aí os duelos, os primeiros duelos dessa fase de quartas de final da Libertadores, né? Temos 3 times brasileiros, ambos em busca do tetracampeonato na Libertadores, né? Todos querem aí ser o primeiro tetra brasileiro dessa competição. E antes, né, dessa rodada aí, eu projetava o jogo do Palmeiras como mais difícil, tá? Justamente pelo adversário e por ser um jogo fora de casa. Tudo bem que muitos dizem que esse River é o mais fraco em muitos anos, mas era um time que não perdia há muito tempo em sua casa, né? E tem toda a tradição de Libertadores, de saber jogar essa competição. Então eu projetei como o jogo mais difícil por conta disso, tá? Na sequência, coloco o jogo do São Paulo como mais difícil, pela altitude, né? O LDU não é um time que se destaque, que esteja se destacando, né, na bola jogada, né, mas tem esse fator altitude que é sempre muito complicado, um jogo fora de casa para o São Paulo. E depois, né, em terceiro lugar, aí se a gente for ranquear, o Flamengo com o jogo mais fácil, né, por pegar o Estudiantes, que é uma equipe argentina. A gente sabe que os argentinos são muito bons em jogar esse tipo de competição, mas o Estudiantes também não vive uma fase de destaque, pelo que eu saiba. Não sou também uma pessoa que acompanhe muito o futebol argentino, né? Mas o Flamengo, na minha opinião, tinha um confronto mais fácil, ainda jogava em casa o primeiro jogo, então eu projetei dessa forma. E aí, né, entre os 3, a gente analisando os resultados, o Palmeiras foi o que teve o melhor resultado, por ter conseguido uma vitória fora de casa, né? A gente, por muitas vezes, acaba desvalorizando quando o Palmeiras goleia algum time, pega um Sporting Cristal em casa e goleia por 6-0 e a gente acaba normalizando um pouco. Mas vejam aí, né? O Flamengo pegou Estudiantes, claro que não se compara Estudiantes com Sporting Cristal, mas o Flamengo poderia, por exemplo, ter goleado o Estudiantes em casa para já ficar numa situação tranquila, né? E pela forma como começou o jogo, realmente tinha toda a condição de golear, né? Mas aí vai perdendo a intensidade, as coisas vão acontecendo e acabou que não conseguiu. Então eu acho que a gente analisando essa rodada no geral, a gente pode mais uma vez valorizar muito o trabalho que vem sendo feito na equipe do Palmeiras, tá? E eu não tô falando isso como torcedora, claro que eu vou acabar puxando um pouco pro meu time, mas por muitas vezes a gente acaba esquecendo, por um resultado ruim, por uma eliminação ali pro nosso maior rival, que dói muito sim, a gente sabe que dói, eu sei muito bem o quanto foi difícil ser eliminado pelo Corinthians. Eu estava no Allianz Parque naquela situação, mas às vezes a gente acaba desvalorizando todo o resto por conta desses resultados pontuais, né? Queria deixar esse comentário inicialmente, parabenizar o Palmeiras pelo jogo que fez, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que eu nunca vi um time amassar o River Plate da forma que o Palmeiras fez, então tem todos os méritos sobre isso. Não tem nada definido, vai ser um jogo dificílimo no Allianz Parque, inclusive eu vou estar lá apoiando o Palmeiras até o final, mas estou muito confiante com essa classificação. Acho que o Palmeiras tem totais condições de vencer o jogo em casa, tá? E empate também, a vantagem é do Palmeiras. Não acredito que o Palmeiras perca pro River em casa. Eu só não quero passar o mesmo sufoco de 2020, tá, Palmeiras? Não faça isso comigo, com seus torcedores.
A gente só quer uma classificação tranquila. Enfim, tô bem confiante, né, por esse avanço do Palmeiras. E aí, passando agora pro São Paulo, que jogou ontem, vou falar pra vocês que eu não assisti o jogo do São Paulo, primeiro porque eu não estava em casa, segundo porque eu não tenho Paramount Plus, tá? E hoje em dia, pra você conseguir assistir tudo, você tem que ter vários streamings assinados, né? Mas pelo que pude acompanhar, né, a gente sabe que o jogo foi 2-0, e pelo que eu pude acompanhar, o São Paulo teve uma saída de bola lá, meio, né, achando que ia sair com a bola, e aí acabou perdendo a posse e levou o gol, né? E assim, gente, Libertadores não é pra jogar bonito, pra dar espetáculo, é pra fazer resultado. Então, assim, é balão pra frente, toque de bola e bola na rede, entendeu? E pelo visto aí o São Paulo teve alguns vacilos nesse sentido. Mas eu não vou ficar analisando um jogo que eu não vi. O que eu acho do resultado, tá? Eu achei que o São Paulo se complicou bastante, acho que até 1-0 era mais tranquilo de se reverter. Não tem nada perdido, tá? Torço muito para que sejam eliminados, sim, mas não tem nada perdido, é um resultado reversível na casa deles. Então, assim, eu acho que vai ser uma parada bem difícil, estarei torcendo contra com certeza, mas não tem por que o São Paulino jogar a toalha, tá? E aí, partindo pro Flamengo, né? O Flamengo, como eu falei pra vocês anteriormente, tinha tudo pra golear o seu adversário, mas, como eu disse, perdeu a intensidade. No segundo tempo houveram erros de arbitragem que a gente tem que comentar, sim, tá? A gente sabe que isso acontece muito. Aliás, não sei o que será dessa Libertadores. Palmeiras, Flamengo, São Paulo tem que ficar muito esperto com a arbitragem. Pra Conmebol, eu não sei se é interessante ter outro brasileiro campeão, né? E no próprio jogo do Palmeiras, se vocês pegarem, eles iam dar aquele pênalti que o Everton supostamente fez. Na minha opinião, não foi pênalti, tá? Ainda bem que teve um impedimento, senão realmente os caras iam dar aquilo. E a gente sabe que é assim, o Everton, ele assumiu um risco quando ele saiu daquela maneira. E acho que esse tipo de vacilo é uma coisa que o Palmeiras tem que ficar muito esperto. E digo mesmo para outros clubes aqui do Brasil, porque a gente sabe que a arbitragem na Libertadores é, no mínimo, duvidosa, tá? E ontem tivemos esse jogo do Flamengo, né, com muitas polêmicas de arbitragem, a expulsão injusta do Gonçalo Plata, né? Isso prejudicou o Flamengo acaba tomando um gol no final. Aliás, também eu não vi esse jogo, porque eu não estava em casa, eu vi o finalzinho, eu nem assisti, porque o Flamengo tava ganhando de 2-0, quando o Flamengo tá ganhando eu nem assisto, gente, eu gosto de ver quando tá perdendo. Mas liguei a TV, porque o pessoal tava comentando que o Flamengo tava começando a se complicar, que o Estudiantes tava começando a chegar, e liguei a TV, teve a expulsão, teve o gol do Estudiantes, e não vou dizer também que acho muito difícil, tá, gente? Muito difícil Estudiantes eliminar o Flamengo, estarei torcendo para que elimine, mas eu acho bem difícil. Porém, né, a gente sabe que esse 2-1, né, esse um gol que o Estudiante fez dá uma confiança para eles, né? Então, se com 2-0 o Flamengo estava muito bem encaminhado, eu acho que esse 2-1 deixa uma pulguinha atrás da orelha, né? E acho que até chega a ser razão para o Flamengo poupar nesse fim de semana, né? E aí, se a gente pegar e fizer um link aí com o Brasileirão, se eu fosse Palmeiras, pouparia, porque o jogo contra o River em casa vai ser bem difícil, tá? E eu acho que o time reserva do Palmeiras tem condições de enfrentar o Fortaleza. E o Flamengo provavelmente deve poupar contra o Vasco, porque vai precisar fazer o resultado lá na Argentina contra o Estudiantes, né? 1-0 dos caras já leva a decisão para os pênaltis e ninguém quer enfrentar uma disputa de pênaltis. Então, eu acho que esse golzinho aí complicou bastante a vida do Flamengo, tá? Poderia ser mais fácil. E aí eu volto para aquela questão, né? Porque tá vendo como alguns times acabam se complicando em Libertadores? Foi o caso do Flamengo ontem. Tudo bem que teve a questão da arbitragem. Mas se tivesse feito um 3-0 no começo no primeiro tempo, isso não teria acontecido. Vocês viram aí também, agora me lembrando que eu precisava falar. Mas saiu uma notícia de que esse cartão do Gonçalo Plata foi anulado, né? Eles meio que estão reconhecendo o erro. Como foi um segundo amarelo, o VAR não podia intervir,
né? Então saiu uma notícia aí agora de que o cartão tá cancelado e o cara não tá suspenso, né, pro próximo jogo. Eu acho que a expulsão realmente foi injusta naquele caso, mas o fato da Conmebol ter voltado atrás me dá muita estranheza, tá? Me traz muita estranheza, embora seja o justo, porque o cara não merecia ser expulso. Eu acho que isso abre um precedente para outras coisas. Eu nunca vi isso acontecer, na verdade, de posteriormente um cartão ser anulado, uma suspensão ser anulada. Pelo menos não que eu me lembre agora, e eu acho que isso abre um precedente muito ruim, tá? Fico na dúvida se outros times conseguiriam essa reversão ou se é algo que foi concedido apenas ao Flamengo. Vou deixar no ar aí pra vocês, beleza? Bom, galera, era isso que eu tinha pra comentar. Semana que vem a gente volta por aqui pós-rodada também pra falar um pouquinho do que se consolidou, né, após o encerramento das quartas de final. Já tô ansiosa pela semifinal. E deixem nos comentários aí o que vocês estão achando de toda essa história, do desempenho dos brasileiros na Libertadores e desse cancelamento de cartão amarelo do Gonçalo Plata, hein? Que assunto polêmico. Avante palestra!